aperta o peito, lembrança que nunca vai. Um sentimento tão estreito, na memória ele cai. Meu povo, iniciando com vocês mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí no título, hoje um dia muito difícil, um dia muito triste, mas não tem como eu não trazer pra vocês isso, porque é um fim de um ciclo, é uma dor muito grande. Parte do meu coração se foi. Tô dilacerada. São anos e anos e anos ali junto comigo, caminhando lado a lado. Pra onde eu via, ela ia comigo. E em tão pouco tempo eu tive que entregar pra Deus os 4, né? Primeiro a Lavínia, depois o Theo, recentemente a Olivia e agora a Mel. Tô assim, transpassada. É uma dor infinita. Foram 13 anos comigo, quase 14 anos. E eu tô assim, sem chão, sabe? Uma dor infinita. Ela não tava doente. Ela, nos últimos meses, tava tendo um problema. Até nos últimos anos, acho que nos 2 últimos anos, ela tava tendo um problema na visão. Não tava conseguindo enxergar. Então sempre tava tendo que pingar colírio. Teve uma úlcera na córnea. E a gente cuidou, ela ficou bem. Não tava enxergando muito bem, mas tava bem, sabe? Uns dias melhor, outros dias mais quietinha, sabe? Já não latia mais, já não brincava mais. Mas nos últimos dias, desde a chegada da Nissan e da Bahar, ela ficou... Não aperta o pescoço dela. Ela ficou bem, sabe? Tipo, tava mais animadinha, brincava e tal. E as duas bebezinhas, né? Não aperta o pescoço dela que ela não consegue respirar, filho. O Antônio tá aqui com a Bahar. E aí, ela acolheu como mãe, sabe? Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. Ela ficava, dormia, as gatinhas, vem cá. Essa é a Bahar. Ela dormia junto, ficava as duas, ela e a Nissan. Junto com ela, assim, colada uma em cima da outra, como na foto aqui. E deixa ela, filho. E ontem ela tava bem amodinha, assim, tonta, meio cambaleando, sabe? E eu percebi que ela não quis comer. Tava procurando alguma coisa, sabe? E ela sempre procura, porque o Lorenzo, ele sempre larga um pedacinho de frango, um pedacinho de linguiça, e ela sempre cata. E aí eu falei, vou fazer uma carne moída pra ela. Aí fiz uma carninha, ela comeu puro. Depois eu falei, eu ia colocar uma couve. Coloquei uma couve com arroz e a carne moída. Ela comeu bem. Não comeu tudo, mas ela comeu bem. Já tinha comido umas 2 vezes só carne pura. E é idosa, né? Não come tanto. E aí ficou no sol, ficou ali comigo. O Isaac queria pegar ela, não deixava. Depois ficou deitadinha. E ontem, assim, aconteceu a mesma coisa que da Olivia. Eu falo que o Senhor me colocou num sono profundo. Eu fui tomar banho, era umas 8 e pouco, 9 horas, acho, 9 e pouquinho. E eu assisti a novela, muito sono. E eu coloquei uma água e falei, vou fazer um café.
E eu fiquei num sono tão profundo que eu apaguei. Eu não consegui acordar. E aconteceu exatamente isso com a Olivia. Os meninos geralmente dormem entre 7 e 8 horas, já estão dormindo. E aí eu sei que eu deitei e apaguei. Eu acordei de madrugada, umas 3h30. Aí fui lá no quarto. Ela não dorme mais com a gente na cama porque ela não aguenta mais subir, né? E aí acaba que ela tem a caminha dela do lado da cama, no quarto. Só que esses dias a gente tava dormindo na sala. E ela tava ali na caminha dela, ali no cantinho, no quarto. E ela ali. Aí eu acordei, fui no banheiro e aí fui lá ver ela. Acho que eu fui ver ela primeiro. E aí a hora que eu cheguei, ela tava ali paradinha. Vou deixar a foto aqui. Tirei a última foto dela. Com o olhinho aberto. Os 2 olhinhos abertos. E a linguinha pra fora. Eu acho que ela não sofreu, gente. Não sofreu nada. Mas ela se foi. Muitos de vocês conhecem a minha história. E aos que não conhecem, eu ainda preciso gravar esse vídeo. Quando a Mel chegou na minha vida, ela me tirou de um abismo. Eu que vinha numa depressão muito grande, desde a perca do Miguel, era um vazio que não supria. Era um sonho de querer ser mãe e não conseguia. E os tratamentos, e as negativas, e as tentativas, e a dor infinita da perca dele. E eu decidi que eu iria ter ela, né? E eu pesquisei várias raças. E aí escolhi, não, vai ser um Shih Tzu. E eu pesquisei os canis. E aí escolhi um canil. A Mel nasceu em São José dos Campos. Na época eu morava lá. E eu fui lá, conheci a mãe, conheci o pai, conheci os avós dela. E a mãe era branca. Eu falei, a primeira fêmea que nascer branca é minha. Isso, a mãe dela ainda é grávida. E aí eu lembro que eu dei um sinal e no dia 20 de outubro ela nasceu. E aquilo foi, assim, a maior felicidade da minha vida. E aí ela nasceu. Eu lembro que era uma quinta-feira, se eu não me engano. Eu lembro que na época eu trabalhava 24 por 48. E aí eu lembro que ela me ligou, me avisando, né? Era a Maria Helena, a mulher do canil. E aí eu fui lá pra conhecer. Aí me apaixonei. Ela era branquinha, vou deixar uma fotinha dela aqui. Branquinha, só tinha uma manchinha assim no cabelo. E aquilo eu comecei a sonhar, gente. Eu planejei tudo. A Mel foi muito assim desejada. Eu me realizei. Ela andava de carrinho de bebê, ela usava fralda, ela mamava mamadeira. Eu lembro que o medo dela cair da cama quando ela chegou, né, depois dos 45 dias, eu fiquei dormindo na sala um tempão. E eu não deixava ela sozinha, morria de medo. Eu lembro que eu deixava com um, com outro, mas eu não deixava ela sozinha. Foi assim, uma cura, sabe? Pra minha alma. E teve todo esse trabalhar, né? Durante todos esses anos junto. E
de repente assim. Ela não chorou, ela não gritou, ela tava moadinha durante o dia. E aquilo já imaginei, porque quando eu vi ela com o rabinho pra dentro, aquilo me pegou, sabe? E acho que o Senhor é tão maravilhoso, né? Que Ele cuida e eu tava sentindo. E eu apaguei. Quando eu acordei, eu já sabia. Eu vi ela ali, deitadinha daquele jeito. Eu falei, não acredito que eu tô passando por isso de novo. Aí eu acordei o Marco e falei, ah não, morreu. E aquilo eu comecei a chorar, desesperada, né? Comecei a gritar e isso 3h38 da manhã. E não consegui dormir mais, gente. Não consegui dormir. Eu passei a noite acordada. Aí a hora que deu umas 5 e pouco, eu cochilei, tive um pesadelo. Sonhei que ela tava acordando, sabe? E que ela acordava. E aí a hora que eu acordei do sonho, era só um sonho. E aí chorei. É muito difícil, assim, sabe? Esse horário é a hora que eu olhava e ela tava ali, do ladinho, sabe? Quentinha, bonitinha. Tipo, nada, ninguém substitui. É o que eu sempre digo. Um filho nunca substitui o outro. Eu tenho 7 filhos. Nenhum deles substitui nenhum outro, sabe? Às vezes a pessoa olha a gente assim e não tem ideia da dor que a gente carrega. E tipo, você fala, ah, ela tá realizada. Sim, muito realizada. E tipo assim, mas não tem noção, né? Que tipo assim, nenhum dos 3 que eu tenho aqui substitui os outros 4 que tá com Deus. Nenhum deles, né? É um sofrimento lembrar de cada uma daquelas percas, cada uma daquelas gestações, cada vez que eu tive que ver escorrendo entre as minhas pernas e saber que eu não ia ter mais o meu filho, a sensação de impotência. E é a mesma sensação, tipo assim, o Theo eu corri, eu levei e a gente fez, tomou soro, ficou internado e fez todo o tratamento. Eu ficava hidratando ele de meia em meia hora. E foi em vão, sabe? A Lavínia, a mesma coisa, toda espivitadinha, pequenininha. Pra quem não sabe, a Lavínia, ela era Smooth Cat. Já era uma criança especial. A minha maternidade atípica começou ali, sabe? Depois que eu perdi o Miguel, né? E ele teve cardiopatia congênita. Eu entrei na fila de adoção. Porque não conseguia engravidar. Foi muitos anos, eu não conseguia. Meu perfil na época era de uma menina com hidrocefalia. Eu aceitava com qualquer deficiência física ou intelectual, assim. Porque é um cadastro muito extenso que a gente responde, né? E então era muito fácil. Quando eu saí da fila e eu desisti, era quando a assistente social me ligou, né? Mas eu tava passando por um processo psicologicamente muito, muito difícil. Eu tava numa depressão, assim, né? Devido a um relacionamento que eu tive muito doloroso, né? De uma pessoa muito especial pra mim, né? Pra minha vida, que hoje tá com Deus e intercede por mim lá de cima. E tanto quanto eu, amou até o último minuto
a Melzinha, né? Tanto a Mel como o Theo e ela lá foi muito desejado por nós, né? E então foi um longo processo, né? E a Mel começou tudo isso, né? A minha cura. E hoje, vivendo a maternidade como eu vivo, né? Com essas 3 crianças especiais, nessa rotina maluca de médico. Tipo, hoje eu fiquei pensando, há anos atrás, se acontecesse alguma coisa, eu ia passar o dia deitada na cama, o dia chorando, e eu ia ficar por uma semana sem querer sair e falar com ninguém. A minha vontade continua a mesma. Era tudo que eu queria. Mas eu não tenho opção. Eu tive que levantar, eu tive que fazer o enterro dela, enterrar ela, contar pro meu filho que ela tinha virado uma estrelinha, que ela não ia mais estar aqui. Porque o Antônio é muito esperto e ele ia perguntar, cadê? Eu não podia simplesmente falar que a Mel virou uma estrelinha e não mostrar. Ele precisava ver isso na minha concepção. E ele participou de tudo. Vou deixar pra vocês o vídeo aqui também. A gente deu ela aqui no fundo. O Theo e a Lavínia também estão aqui. Foram enterrados aqui. Quando eles morreram, a gente ainda morava na casa ali em cima. Pagava aluguel, né? E aqui era só um terreno ainda, né? E aí a gente veio e trouxe e enterrou eles aqui. Falei, não, eu quero que eles fiquem lá. Pelo menos eu sei que eles estão aqui, sabe? Ao contrário da Olivia, que quando ela morreu, foi envenenada, a gente teve que enterrar ela lá, né? Marília. Mas, gente, eu quero deixar registrado aqui que muitas vezes, pra muita gente, mas o que eu quero dizer e deixar aqui registrado é que não é porque é só um animal, né? Muita gente não entende, não compreende o amor. A gente precisa amar, a gente é feito disso, né? E a gente nunca pode medir a dor do outro, o sofrimento do outro, julgar isso, né? Hoje a minha vontade era só ficar assim. Eu passei o dia a fazer qualquer coisa e voltava, ficava vendo os vídeos dela, as fotos dela, lembrando de cada coisa, cada momento. Vivendo isso, me despedindo dela. Porque nunca mais eu vou ter ela de volta, nunca mais eu vou ver aqueles olhinhos, nunca mais. E o nunca mais é doloroso demais, gente. Você saber que nunca mais você vai ter aquilo, você vai ter aquela pessoa, você vai poder dizer pra ela. E é óbvio que a gente fica com uma sensação de culpa, eu fico, mas será que eu fiz isso? Será que eu não fiz isso? Será que se eu tivesse feito? Mas eu tô em paz, né? Eu tô em paz. Eu lembro que no meio dessa mudança toda, vai pra lá e vai pra cá, a roupinha dela de frio eu não achava. Eu lembro que no começo do mês passado, a gente comprou uma roupinha pra ela, tão lindinha, de frio assim, bem quentinha. E ela tava toda linda. Ela tava comendo, vira e mexe, tava dando uns molhinhos. Quando eu percebi que ela não tava querendo comer, né? Porque a idade, muitas vezes não quer mais se alimentar. E eu ficava, ela tá enjoada da ração e tal, e sempre trocando. Então sempre tava dando os molhinhos pra ela comer. E ontem percebi, fui logo, fiz a carninha pra ela, ela comeu.
Então, assim, eu tô em paz, gente. Que eu fiz tudo, sabe? Tudo que eu podia. E ela não sofreu. Simplesmente o coração parou. Ela já tava muito velhinha. Mas ninguém substitui ela. Ninguém nunca vai ocupar o lugar dela. E eu falo que eu não quero outro cachorro, assim. É muito sofrimento, dá muito trabalho. E eu sou o tipo assim, né? Que ou eu cuido ou eu não cuido. Tem gente que cria e deixa pra fora e tal. Eu sou o tipo que eu não consigo. Então, a gente vive nessa rotina doida, viaja pra lá, viaja pra cá. Mas, ai, gente, como tá doendo. Como tá difícil. Os dias que vão se passar são mais cruéis, né? Ainda sofro com a Olivia, sabe? E a gente pegou a Nissan e a Barra porque eu acho que as crianças precisam de algum animalzinho, né? E o gato, ele é mais tranquilo, é muito mais fácil de lidar, principalmente assim pra mim, né? Que tenho essa carga pesada nessa rotina de médico, de terapia, de clínica, de exame, de escola. Mas eu quis trazer para vocês o que ela representou na minha vida, tudo que a gente viveu até agora. Então é a minha homenagem para minha Melzinha. Quero deixar aqui registrado as fotos, os vídeos, de tudo que a gente viveu. Quanto ela foi importante para mim, quanto ela é importante. E jamais vou esquecer tudo que a gente viveu. Muito difícil gravar esse vídeo para vocês sem chorar e tal. Mas é necessário. Então, vou colocar aqui para vocês as fotos. Espero que vocês gostem, que vocês compreendam, né? Que vocês vejam com carinho, né? Cada um tem uma opinião sobre a maneira que cria os bichos e tal. Mas é que ela sempre foi criada como filha. Sempre. Queria ter acesso às fotos e vídeos antigos assim, e acaba ficando. Tinha muito vídeo, muita foto. A Mel teve festa de aniversário, a Mel teve tudo. Tudo eu fiz por ela. Sempre, sempre. E são muitos momentos que a gente dividiu junto. E nada mais justo do que eu deixar aqui registrado, gravado para sempre. Para sempre ela vai ser lembrada, sempre. Olha aqui pra mamãe. Tá mimimi. Filho, a mamãe precisa te contar uma coisa. Olha aqui. A Melzinha virou estrelinha. Agora ela tá junto com a Olivia. Junto com a Lala e com o Theo. A Barra não. Nem a Nissan. Olha aqui, agora a gente vai ter que enterrar a Mel, tá bom? E vai ter que dar tchau pra ela. E agora ela tá lá no céu. Ela não vai mais ficar aqui em casa com a gente. Ela não vai mais. Ai, essa limpeza é muito cansativa. Agora ela tá lá no céu. Ela virou uma estrelinha. Igual a Olivia.
Igual a Lavínia, igual o Theo. Você lembra deles? Você lembra? O meu filho. O meu agora virou uma estrelinha. Agora virou estrelinha. Agora a gente não tem mais a Mel. Ela foi morar com o Papai do Céu. Agora ela tá com Jesus. Agora a gente só tem a Bahar e a Nissan. É. A gente vai enterrar ela, tá bom? E você vai dar tchau pra ela, tá bom? Tchau pra Mel. Tá mimimi. Tá mimimi com o Anthony. É a Bahar. É a Bahar. A gente vai dar tchau pra Mel, né? Agora a Mel virou o quê? A Mel virou estrela? E ela tá onde? No céu, muito bem. A Melzinha, filho. Ela virou uma estrelinha, né? E agora ela tá lá no céu, junto com a Olivia. E a gente vai dar tchau pra ela, né? Eu não sei se é bom no porque aí, sei lá, depois ele fica lembrando, tá aqui, então. Dá tchau pra Mel, filho. Tchau, Mel. Descansa em paz com o Papai do Céu. Dá tchau pra ela, filho. Bastante nossa estrada. Que você agora é uma estrelinha. É. Tchau, Mel. Obrigado por tudo, Mel. Você ficou a falta. Muitas histórias junto, Dona Mel. Chá. Agora a Mel virou uma estrelinha. Eu sou Mel. Exato.